A gente, como gordo, a gente sente esse olhar de ser uma propriedade pública constantemente. A gente, enquanto mulher, se sente passível de agressão constantemente. E a gente, enquanto figura pública, né, qualquer pessoa que se exponha na internet, trabalhe com a internet, se sente passível de ser, né, vigiado o tempo todo. Então é uma junção de fatores aí. Eu não sei vocês, mas de uns tempos pra cá eu venho procurando pessoas nas redes sociais que me passem verdade. Vamos pensar no Instagram. Você vê no Instagram, beleza, legal, coisa bonita, uma coisa solar, uma alegria, uma felicidade, uma maquiagem, todo mundo sorrindo o tempo todo. Mas é assim na vida real? Acho que não. Eu acho que na sua vida, assim como na minha, de qualquer pessoa normal, tem dias bons e dias ruins. Tem dias que você está feliz, abre a janela do quarto e fala bom dia sol, bom dia mundo. E tem dias que você não quer sair da cama, que você quer ficar deitado e que tá tudo uma merda. E ok, tá tudo bem, tá tudo uma merda, um dia ou dois, não tem problema. E nessa busca, e também pelo tema que eu abordo, eu encontrei uma garota, uma mulher, que escreveu um livro que falava sobre que a protagonista desse livro era gorda, e eu fui seguir ela na rede social. E uma coisa me chamou a atenção. Cara, ela é real. Uma pessoa que posta coisa bonita, dançando, feliz, alegre, e que daqui a pouco me posta uma foto chorando e um textão falando sobre saúde mental. Eu falei, cara, eu quero ser amigo dessa garota. E essa pessoa aceitou vir aqui bater um papo comigo, e é a Larissa. Larissa, que é de São Paulo, desde 2009 tenta a vida como escritora e é muito boa escritora. Eu recomendo tanto que vocês sigam na rede social para ver os textos que ela coloca, quanto os livros. Eu só li um, mas eu estou completamente apaixonado, que foi o Amor Plus Size. Além disso, ela também escreveu O Amante da Princesa. Tem um negócio aí que ela vai me contar que é uns contos meio quentes, aí um livro quente, O Estagiário, uma coisa assim. E, além de escrever, ela é co-host do podcast literário Quarta Parede. É um prazer imenso ter você aqui comigo, Larissa. Feliz demais. Muito obrigado. Eu tô até tímida com essa introdução, gente. Não tem nem roupa pra isso. Mas literalmente, entendeu? Eu tirei o pijama faz 5 minutos. Não, é verdade, muito verdade. É claro, né? O olhar de alguém que está te observando de fora, uma pessoa que não te conhece. A gente não se conhece pessoalmente, mas você me passa isso, você me passa muita verdade nas suas postagens, nos seus textos. E não é só isso, é opinião, é desabafo, enfim, é vida, né? E é engraçado, você começou com o rolê do Pessoas que São de Verdade. Foi uma crise de identidade muito grande que eu tive no começo desse ano. Especialmente quando a gente começou o período da quarentena, né? Eu já estava vindo de uma época mais intensa, por assim dizer, de produção de conteúdo. Eu acho que todo mundo que usa a rede social como plataforma de trabalho, de uma certa forma, passa por isso, né? Especialmente a gente que é artista. E eu tive uma crise muito grande no começo do ano, por vários motivos, mas um deles tinha a ver com a maneira com que eu estava lidando com redes sociais e a forma com que isso estava acabando com o meu psicológico, assim. Foi uma fase de transição, né? O começo desse ano, para mim, foi uma transição na minha terapia, foi uma transição no meu início de tratamento psiquiátrico. Então, assim, teve muita mudança no começo do ano e logo em seguida a pandemia. E aí a minha produção de conteúdo estava toda voltada em falar sobre o meu trabalho e me vender da melhor forma possível, vendendo uma imagem higienizada, né, e falando sobre as coisas, mas sempre mantendo aquela positividade, mantendo, né, fotos bonitas, textos bonitos, tudo alegre, feliz, pra cima, pra cima, pra cima. E aí chegou a pandemia, derrubou tudo. Eu já não estava bem, e aí eu piorei muito mais quando a pandemia começou. Acho que eu acho que todos nós pioramos no que a gente tinha, que já não estava bem. Sim. Deu uma aflorada. Exatamente. E aí, quando eu comecei a de fato prestar atenção no que eu estava fazendo, em como o meu trabalho em redes sociais principalmente refletia como eu estava me sentindo, eu comecei a perceber que eu estava fazendo uma movimentação muito grande para montar uma Larissa online que não tinha nada a ver com a Larissa
da vida, né? Que era uma versão que estava sempre muito feliz, que estava sempre muito contente, ou, dependendo das redes sociais, que estava reclamando demais sobre as coisas. O que eu não acho que seja necessariamente um problema, mas é, né, o quanto a gente dosar, se né? monta. Exato, é você se dosar. E aí, uma das grandes crises de identidade que eu tive foi tipo, cara, será que a minha vida é real? Será que eu sou real? Ou eu sou, de fato, essa concha que eu montei para que as outras pessoas comprem? Será que eu me tornei um produto de tal maneira que eu não sei mais quem eu sou? E quando eu entrei nessa crise foi muito doido, assim, porque mexeu com toda a minha noção de vida. E foi quando eu percebi, você começa a voltar nas coisas que você tem feito nos últimos tempos, né? E eu comecei a perceber o quanto, tipo, eu estava falando de um ponto de vista de uma pessoa que eu já não era mais. E eu estava fazendo muita questão de mostrar pro mundo que eu estava bem e que ia dar tudo certo, quando eu tava, cagada na cabeça 100%, sabe? Sem dormir, com crise depressiva, perdendo peso por falta de comer. E quando eu comecei a abraçar isso, né, a abraçar o não estar bem, foi quando eu, de fato, comecei a melhorar. Então, enfim, eu fico muito feliz de saber que eu passo uma imagem de ser uma pessoa de verdade. Muito, que eu acho que isso é o rolê de não passar imagem, né? Eu tenho muita angústia disso, de pessoas que passam imagem. Eu te falei isso na mensagem que eu te mandei. Você já operou um milagre que você me fez pela primeira vez na vida, a pessoa que tem mais ódio de ler qualquer coisa no computador. Eu li um livro pela primeira vez na vida no computador, que foi o Amor Plus Size. Eu fiquei encantado. Vejo muita semelhança na minha obra, no meu trabalho, com o seu, porque a gente fala muito sobre a fase da adolescência, né? Uhum. E o que eu queria saber de você, quanto de Larissa tem na Maitê? Nossa, pergunta complexa, né? A gente já começa na terapia, que gosta. É porque, pra mim, deixa eu te explicar porque do meu interesse. Quando eu escrevi A Peça Maior que o Mundo, eu tive 2 momentos. Eu escrevi em 2017. Era outra cabeça, outra pessoa, outro contexto de vida. E aí eu fui mergulhar na internet, e quando eu fui mergulhar na internet para saber da discussão, é que a gordofobia gritou para mim, que eu nunca tinha escutado esse termo. E aí eu comecei a querer ser antena para escrever sobre algo que falasse das pessoas e fui descobrindo 1 milhão de coisas minhas que eu não fazia ideia. Aí eu passei pelo sofrimento, eu passei pelo, meu Deus do céu, eu não me lembrava de tantos traumas, eu não me lembrava de tantas questões. Em algum momento eu consegui falar de mim, mas falar das outras pessoas, tentar pensar coletivamente. Por isso que eu te pergunto isso, quanto tem de você e o quanto é uma tentativa de ser antena? Ai, olha, é engraçado, porque você falou isso da gente escrever numa época diferente, né? Eu escrevi Amor Plus Size faz 18 anos. Eu escrevi ele em 2012, então assim, eu era uma menina, né, gente? Tinha 20 anos de idade, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu já escrevia profissionalmente há alguns anos, mas quando eu comecei Amor Plus Size, eu não sabia muito bem que eu estava, assim, onde eu queria chegar, porque a única coisa que eu sabia sobre a história, como normalmente acontece, normalmente é assim, uma frase, e aí eu vou a partir dela e eu vejo o que acontece, né? E o que eu sabia dessa uma frase, que tinha sido a ideia que eu tinha tido, era uma menina que se torna modelo, mas ela é gorda. Ponto. E aí, conforme eu fui pensando sobre a história, ela foi criando outras camadas, fui pensando nos outros personagens. Quando eu sentei para escrever, ela foi crescendo meio que sozinha. Mas eu nunca tive intenção, na época, de escrever sobre um tema, que é uma coisa que hoje em dia eu faço de uma forma consciente. Tanto, enfim, pelo momento em que eu tô na minha carreira, quanto pela pessoa que eu sou hoje em dia, com, né, quase 30 anos. Mas eu também não tinha intenção de escrever uma coisa que fosse meio autobiográfica, né? Era só uma história. Entendo. Era uma história e aí foi aquilo que, tipo, conforme eu fui escrevendo, novamente, né, vamos pensar no contexto de 2012. A discussão que a gente tem hoje em dia de body positive, de gordofobia, que ela foi muito aumentada principalmente pelo Instagram, né, por redes sociais, mas eu acho que o Instagram trouxe muito esse peso porque a gente tornou isso uma questão imagética, além de só uma discussão deixou verbal. de ser uma coisa filosófica e virou uma coisa palpável, né? Tá ali, a foto. Exato, exatamente. Isso não existia, porque em 2012 o Instagram era mato, né? Você não tinha os influenciadores como você tem hoje, você não tinha
essas pessoas de peso, como a gente tem hoje em dia, né? Existiam blogueiros e blogueiras da pauta gorda, mas eram poucos e era aquele tipo de coisa que, assim, a menos que você estivesse ativamente procurando, isso provavelmente não ia chegar em você. E o que eu sabia na época, quando eu comecei a escrever, é que eu estava vivendo esse momento de transição entre eu odeio o meu corpo a vida inteira e eu não quero mais odiar o meu corpo, como que eu faço isso? Então, a ideia do Amor Plus Size, ela nasceu muito dessa minha necessidade de lidar comigo mesma, de lidar com todo esse ódio que eu sempre tive por mim, e de eu tentar entender e processar coisas do passado. Então, ela não era para ser autobiográfica, mas foi um pouco, e não era para ser temática, mas foi um pouco também, muito pela necessidade. Eu sabia que eu queria falar sobre isso, mas eu não entendia que eu queria falar sobre isso, né? Uma coisa meio doida, assim. E conforme eu fui escrevendo, eu fui fazendo o que eu normalmente, que é uma coisa que eu faço muito com livro jovem, que eu fui, enfim, colocando muito das minhas questões de adolescência ali, de coisas que eram importantes pra mim, né? De como foi um pouco da minha experiência como adolescente. E aí eu fui colocando, né? Putz, eu acho que esse momento aqui que eu vivi com a minha mãe seria uma boa a gente colocar isso aqui agora. Mas e se eu colocasse só uma coisa que aconteceu quando eu tinha 16 anos? Eu acho que vai se encaixar. E aí você vai colocando aquilo, né? E quando eu terminei o livro, eu olhei para aquilo e pensei, gente, isso aqui nunca vai ser lido por ninguém, porque eu fiz um diário em terceira pessoa, sabe? Eu escrevi sobre a minha vida e sobre uma coisa que é única e exclusiva de Larissa Siriani. Ninguém vai ler isso aqui e pensar, putz, eu sei como é que é, porque ninguém mais passou por isso, né? As cabeças da pessoa. E foi bem o oposto, né? Quando eu tive a primeira experiência de passar por esse livro pela mão de alguém, que foi com um grupo de amigas minhas, que hoje em dia são minhas leitoras beta, elas todas falaram pra mim a mesma coisa, que era tipo, cara, é importante, é uma história que fala sobre coisas que todo mundo entende, que você vai entender mais se você passou por esse tipo de opressão, mas que você vai entender mesmo que você não tenha passado, porque existem alguns níveis de desconforto que são universais. São universais, exatamente. Porque a gente exatamente. vive numa sociedade que não tá feita pra ninguém se sentir bem, né? E, enfim, isso acho que foi onde virou a chave pra mim do que eu faço hoje em dia mais conscientemente, de querer de fato falar sobre um tema. Mas até então não era nenhuma coisa nem outra. Bernardo Jablonski, que foi um mestre para mim no teatro tablado, me disse uma vez, ele escrevia muito, né? E ele me disse uma vez, a gente sempre escreve sobre aquilo que a gente sobre aquilo que a gente perdeu ou sobre aquilo que a gente gostaria de ter. Sim. Eu falei, mas como assim, Bernardo? Não é assim, não sei o que. Ele falou, nas entrelinhas, nos detalhes, no subtexto, mas é. E hoje em dia eu falo, cara, Bernardo, que ele já foi, sim, você tinha toda a razão. A nossa adolescência marca a gente, isso é fato. E, inevitavelmente, o que a gente passou na adolescência acaba contribuindo para o adulto que a gente vai ser. O que você acha que na sua adolescência aconteceu, ou um contexto social, ou, enfim, aonde você vivia, que te marcou para a adulta que você é hoje? Do tipo, hoje em dia você olharia para a Larissa do ensino médio e falaria, fica tranquila que isso é bacana, a gente vai chegar bem na fase adulta. Ou não, cara, isso vai ser uma merda, a gente vai sofrer com isso lá na frente. Nossa, tantas coisas. E que, enfim, eu já passei por todas as fases em processo terapêutico. Eu já passei pela fase do culpar outras pessoas, já passei pela fase do culpar a mim mesma. E hoje em dia eu acho que, tipo, a gente fez o melhor que a gente podia fazer. Que foi um pouco da forma como eu fui criada dentro da minha família de ser meio silenciada, no sentido de como eu era, né, eu sou a filha mais nova de 3, você, na época quando eu era criança, era uma época em que meu pai viajava muito a trabalho, ele raramente estava em casa, e aí quando ele estava em casa era sempre tipo, vamos deixar o velho descansar, ele trabalha tanto, e eu aproveitei a infância muito bem, com meu pai principalmente. Meu pai sempre foi um pai muito presente na medida do possível. Mas também eu senti muito, especialmente assim, no início da pré-adolescência, pro caminhar da adolescência, quando você tá, né, vivendo todo aquele momento de rebeldia,
eu não passei pela rebeldia adolescente, porque eu sentia, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu não tinha lugar de rebeldia, que eu não tinha direito a essa expressão rebelde, que eu não tinha direito de falar, que eu não tinha direito de ser ouvida. E isso foi tão forte pra mim na minha vida adulta que eu levei, anos pra conseguir começar a desconstruir isso e pra conseguir criar mesmo um relacionamento, não só com os meus pais, mas com outras pessoas também, em que eu tenha coragem de impor a minha própria voz, em que eu tenha coragem de sentar e conversar como sendo uma adulta, porque eu sempre achei que eu não tinha esse espaço, que eu não merecia esse espaço mesmo se eu tivesse. E eu acho que para além disso, assim, o que mais fica forte para mim são as mensagens não diretas que a gente recebe na adolescência. Quando eu comecei a fazer terapia há 3 anos, a gente falava muito, uma coisa que também estava muito latente ainda, a questão do meu peso, da minha construção como adulta. E aí eu lembro de falar para minha psicóloga, não, porque eu fui gorda a vida inteira. E a minha psicóloga, né, ironicamente, ela tinha sido psicóloga da minha irmã quando a minha irmã era bem novinha. E ela olhou pra mim e ela falou, você não era uma criança gorda, eu te conheço desde que você nasceu. Sabe? Tipo, eu vi você a vida inteira. Como assim, né? E aí eu levei um álbum de fotografias pra terapia pra provar que eu era gorda. E aí eu olhei as fotos e eu pensei, gente, que coisa doida. É muito né? doido. Eu era um palito. Eu comecei a engordar com 16, 17 anos e eu me consagrei uma mulher gorda mesmo depois de adulta. Mas eu não fui uma adolescente gorda, não era uma criança gorda. Só que eu escutei muito isso durante muito tempo, então eu internalizei essa imagem pra mim. E todas as outras coisas que eu não escutei diretamente, mas que também fizeram diferença, sabe? É a forma como as pessoas lidam com comida, como elas deixam de lidar com comida também, como controlam as coisas que você faz, as coisas que você come, a maneira como você age, a maneira como você se veste, as pessoas com quem você lida. Então, tem essas microagressões que foram pautando muito da maneira como eu cresci, assim. Indo desde as coisas que eu achava que eu tinha que sentir vergonha e esconder que eu gostava. Por exemplo, eu fui adolescente que era doida pro Rebelde. Eu fui em todos os shows. Quando eu entrei na faculdade, eu era, assim, amedrontada da ideia das pessoas descobrirem o meu passado recente de gostar de Rebelde, porque eu achava um absurdo que, né, tipo, e eu fiz faculdade de cinema, então aquele monte de pseudo-intelectual, Nossa Senhora. eu sou a única bagaceira desse... Não era a única bagaceira, sabe? Mas eu ficava morrendo de medo, achando que eu não podia revelar, etc, etc, até a maneira como eu escutei durante muito e muito tempo no início da minha adolescência que eu era muito atirada, que eu não tinha vergonha na cara, que não sei o que, a menina fácil vai ficar falada, todo mundo pega, não sei o que, não sei o que lá. Eu fui me contraindo de tal maneira que eu me tornei uma adulta que acredita que não tem valor, que se relaciona com as pessoas achando que não merece ser amada, que não tem nada de bom em você para ser amado, em nenhum sentido, né? Então, tem várias coisas, assim, algumas que talvez eu nunca entenda a origem, né? Tem momentos marcantes, né? Momentos óbvios, assim, eu lembro de coisas que foram ditas para mim na minha cara como se fosse ontem. Eu sei exatamente, assim, a origem de alguns traumas específicos, mas tem outros que são, às vezes, uma junção de várias coisas sem importância, né? E às vezes a gente se força a esquecer. Então, eu acho que a nossa mente, até para proteger a gente de determinadas coisas, ela vai apagando alguns episódios, mas não apaga completamente, ele fica ali, né? Em algum momento a gente acessa isso. Sim. Nossa conversa foi para um campo que vai direto na próxima pergunta que eu queria te fazer, que na verdade é um trecho do seu livro. Ai, meu Deus. Que eu acho que tem alguma Lá vamos nós para trechos que eu não lembro de ter escrito. Minha vida inteira resumida a. Mas o que ela e todas as outras pessoas precisavam entender era que eu não estava daquele jeito por escolha. Ninguém acorda um dia e pensa, eu acho que a partir de hoje eu vou ficar obeso. Não se trata de uma decisão prática, uma escolha que a gente toma e da qual pode se orgulhar, porque todos os dias pessoas vão rir de você e dizer que você é imperfeita. Pessoas como a Maria Eduarda, que é
uma figura marcante dentro do livro, dá uma raiva no começo do livro, depois a gente até fica com pena. Mas, enfim, pessoas como a minha mãe, relação com mãe. Esse texto vem na sequência de uma briga da Maitê com a mãe por causa de roupa, enfim, aí a mãe fala coisas que eu acho que toda pessoa gorda já ouviu. Na minha peça, o João também tem uma relação conflituosa com a mãe, apesar de o amor entre os dois ser inquestionável. Porém, muitas das coisas, das atitudes da mãe machucam. Assim, é um amor gigante, mas também uma dor gigante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que foi para você construir essa relação da Maitê com a mãe e como é que você entende que é isso na vida de uma pessoa real, assim? Bom, a relação dela com a mãe dela é 100% a minha relação com a minha mãe, né? Então a gente já começa por aí. Eu imaginei que o João também é a minha relação com a minha mãe. Todas as cenas que as duas têm juntas são cenas que eu já tive com a minha mãe, assim, salvo pelo final, porque na época em que eu estava editando o livro para publicar, né, lá em 2016, eu e minha mãe, a gente ainda não estava no pé que a gente está hoje, de, enfim, uma relação de mais respeito, de mais compreensão de tudo, né? E foi uma decisão que na época, porque o final era muito mais duro. O final original das duas era muito mais difícil. A Maitê e a mãe, elas nunca se entendiam de fato. A mãe dela, tipo, levantava uma bandeira branca, mas era tipo assim, eu vou escolher não falar sobre isso pra gente não brigar. Mas evitar não é que eu te conflito. entendo. Exatamente, não é que eu te entendo, não é que eu te respeito, é só pra gente evitar o conflito. Que foi uma situação pela qual eu passei e de vez em quando ainda passo dentro de casa bastante. E aí a minha agente, quando ela leu o livro, a gente estava editando, ela falou, olha, eu acho que a gente precisa perdoar essa figura da mãe, eu acho que a gente precisa dar um final diferente para ela. Não por ser um final de margarina, eu não acho que seja uma questão da gente criar um final feliz perfeito, mesmo porque eu não... Em algum sentido sim, mas não é o que eu pretendia fazer com o final do livro de maneira nenhuma. Mas eu acho que é uma mensagem positiva pra gente mandar pras pessoas de que, tipo, dá pra você construir relações melhores, sabe? E a questão toda com a mãe da Maitê é que não é que elas são tóxicas uma pra outra, sabe? Existe uma diferença entre a maternidade tóxica e o que eu acho que elas têm, que é essa relação de conflito onde você tem uma imagem do seu filho, né, ou enfim, uma imagem dessa pessoa que você ama muito, e aí você tá vendo essa pessoa sofrer, e aí você pensa, caralho, me deixa te ajudar. Só que você não pergunta pra pessoa, especialmente quando a gente tá falando de mãe e filho, você não pergunta pra ela como ela quer ser ajudada. Você acha que se você impor a sua vontade, isso vai resolver. E especialmente para pessoas gordas, tem uma coisa muito particular que, enfim, eu não vejo isso acontecendo com nenhum outro caso. Acho que são microagressões diferentes, obviamente, mas eu acho que isso é muito específico de pessoas gordas que passaram por esse tipo de relação, que é as pessoas acreditarem que o reforço negativo é um estímulo para você mudar de vida. Então, assim, não é só uma questão... Isso já aconteceu, já passei por isso com outras pessoas além dos meus pais, e eu já conversei sobre isso com muitas pessoas. O quanto as pessoas acham que se ela comentar o tempo todo sobre o seu peso, você vai começar a se cuidar melhor. Se não aprende no amor, aprende na dor. Então, exatamente, eu vou cutucar porque vai ser bom para ela, porque eu tô pensando na saúde dela. Exatamente. E eu acho que em relação de pai e filho, isso acontece com muita frequência, porque a gente tem muito disso, né? Tipo, de uma certa forma, muito do que a gente aprende sobre o que, enfim, né? Não sou mãe, então não tenho também nenhuma titularidade para falar sobre o assunto. Mas uma coisa que eu percebo vendo minhas amigas que são mães, vendo e conversando sobre, né, as experiências de outras pessoas, é que tem muito de como a gente aprende a ser mãe ou pai, vindo de várias gerações, que tem a ver com esse reforço negativo, né? Tem a ver com castigo, tem a ver com ameaça, tem a ver com a bronca. E eu não acho que que seja sempre uma coisa ruim, porque tipo, tem coisas que eu percebo, por exemplo, eu percebo que o reforço negativo do medo que eu tinha de tomar bronca da minha mãe me impediu de fazer muita merda na vida. Sim. Eu tinha, assim, a minha mãe nunca levantou o braço pra mim. Eu nunca apanhei em casa. A única vez que ela, pra não falar que nunca teve uma parte física, foi uma vez que ela me carregou da sala até a cozinha, pendurada pela orelha,
porque a gente aprontou uma lá com eu e minha irmã, mas de resto, assim, eu tinha tanto medo da reação dela, né, e eu tinha um respeito tão grande por, tipo, pela minha mãe, e essa mistura de respeito com medo, mas não era um medo porque nunca foi uma questão de agressão, que eu já nem fazia as coisas, sabe? Você já fica tipo, né, não vou pisar nos calos dela porque eu sei até onde você pode ir. E eu acho que, enfim, tem os seus lados positivos, mas a gente esquece que existem pessoas do outro lado, né? E especialmente, assim, passou de uma certa idade, você já deixa de ser responsável pelas decisões daquele outro ser humano. E você deixa, assim, você nunca foi responsável pelos sentimentos de outro ser humano, né? Já começa por aí. Mas a gente acha que a gente tem que cuidar, né, da vida de outra pessoa e tem essa visão incapacitante do gordo também, de que o gordo, ele é gordo porque quer e ele é gordo porque ele não tem força de vontade. Exatamente. E como ele não tem força de vontade, você precisa ter força de vontade por ele. Então são vários reforços negativos que têm a ver também com uma carga cultural, social da figura né, materna e paterna, mas também tem a ver com esse peso social do gordo, né, de você existir enquanto uma pessoa gorda e das pessoas te julgarem incapaz, das pessoas te julgarem, enfim, que você não tem força de vontade, que você não tem paciência, que você não quer, e enfim, tudo isso para dizer que o que para mim foi mais delicado nessa relação da Maitê com a mãe dela foi para mim criar essa separação no final do quanto até onde eu estava disposta a perdoar essa figura antes de perdoar a minha própria figura dentro de casa. E do quanto eu precisava aprender com aquilo também, porque foi um processo doloroso, principalmente relendo, eu reler aquelas cenas e mesmo sem conversar com a minha mãe, porque a gente só veio a ter essa conversa anos depois, mas mesmo sem conversar com a minha mãe, relendo e revivendo essas memórias, eu percebi que eu carregava um sentimento de culpa muito grande, né? Eu responsabilizava ela por certas coisas, que eu acho que, assim, não é isentando a responsabilidade, porque eu acho que ela é um adulto que agiu conscientemente, e é óbvio que, assim, né, deixa marcas, mas que eu entendo hoje que não foram marcas que foram deixadas de propósito, que nunca foi maldade, somos todas pessoas que estamos tentando o melhor que a gente pode, só que às vezes a gente tenta o melhor que a gente pode no nosso limite, sem respeitar o limite do outro, né? E a gente entender que foi a melhor mãe que poderia ser, né? Acho que esse é um ponto. Larissa, nós dois escrevemos sobre ser gordo. E eu acho que a gordofobia, assim, especificamente, ela independe de gênero, obviamente. Enfim, você tem um corpo e você sofre com a pressão da sociedade em relação àquele corpo. Mas é indiscutível, é inegável, enfim, não há como comparar o que sofre um homem gordo com o que sofre uma mulher gorda, porque só pelo fato de ser mulher, enfim, e a nossa sociedade, a forma como ela é estruturada, digamos assim. Só que enfim, vou colocar 2018 para cá, a gente vem numa onda no Brasil de um conservadorismo estranho, de um negócio que assusta a gente. Uhum. Eu queria que você falasse, não é uma pergunta, é uma deixa, para que você falasse sobre como é isso, como você se sente nesse papel, como é a sua dinâmica nas redes sociais, se existe você posta vídeo dançando polidense. Eu acho tudo isso maravilhoso. Imagino que a maioria das pessoas que te seguem gostam de ver isso, né? Mas eu imagino também que existe um outro lado, que existe uma galera que vai ali para massacrar e para falar todo aquele discurso que a gente já conhece, por você ser mulher e por você ser gorda. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é isso? Como é que você se coloca? Como é que você vê essa situação? Nossa, tantas coisas. Eu acho que primeiro, assim, tem muito de uma mudança de cabeça também, porque eu hoje estou num lugar bem diferente do que eu estava quando isso tudo começou, lá 8 anos atrás, né?
Graças a Deus, inclusive, ainda bem que a vida muda, ainda bem que a gente se transforma. Glória. Mas, porque assim, hoje em dia, eu lido com algumas questões de uma maneira muito menos combativa. E talvez combativa não seja a palavra, assim, mas eu lido com algumas questões de uma maneira muito menos pela necessidade, mas que veio de coisas que foram feitas pela necessidade. Por exemplo, eu hoje em dia lido muito bem e com muita naturalidade com a exposição da minha figura, a exposição do meu corpo, enquanto só um objeto de admiração que eu tenho por mim mesma. Então, o postar foto de biquíni, o postar foto da bunda todo domingo que eu faço, o próprio, né, postar os vídeos dançando quase sempre com muito pouca roupa. Isso tudo são coisas que hoje em dia, para mim, são extremamente naturais. Eu nem penso mais sobre elas. Mas que vieram de um passado em que eu passava, cara, 15 dias pensando se eu deveria ou não postar aquela foto que eu tirei na praia. Em que eu pensava em qual era o texto que ia acompanhar essa uma primeira foto que eu postei XYZ, assim. E isso tem muito a ver com uma coisa que não foi embora, e eu acho que dificilmente irá, que é o fato de a gente entender que o nosso corpo é político, né? Todo corpo é político, ponto. Mas eu acho que quando você tem, né, essas camadas interseccionais aí, que no meu caso tem a ver com ser mulher e tem a ver com ser gorda, eu já tenho um outro entendimento dessa capacidade política do meu corpo, porque tem a ver com eu entender que como eu lido comigo é como eu ensino as pessoas a lidarem comigo também. Então, se eu continuar sempre, né, me escondendo, eu vou ensinar as pessoas a me esconderem também. Eu vou ensinar as pessoas a me desrespeitarem também. Então, eu precisei começar em algum lugar, né, em algum momento, a destrinchar essas partes minhas. E conforme eu fui destrinchando, isso foi se tornando mais natural, assim. Mas, mesmo dentro dessa naturalidade, ainda tem os receios de outras questões, sabe? Eu passei, que acho que é a transformação mais recente, que é a transformação de quando eu entendi, beleza, eu entendi que meu corpo é político, eu entendi que eu não tenho mais vergonha de me mostrar em certas situações, eu entendi que é importante que eu me coloque em certas situações, até pelo espaço que eu ocupo, pela mensagem que eu quero passar, pelo trabalho que eu faço. E eu entendi que eu preciso me tratar da maneira como eu quero que as pessoas me tratem. Show. Mas tinha uma outra questão muito importante também, que é o fato de a rede social ser uma vitrine de um trabalho e eu exerço um trabalho múltiplo, só que eu estava ainda muito pautada em um trabalho só, que é o trabalho que eu faço com jovens. E aí, enfim, como eu faço muito trabalho em escola, principalmente, era uma coisa que me deixava muito... preocupada. Muito preocupada e muito autoconsciente no começo. Porque é aquilo, né? Os meus trabalhos para jovens, eles são sempre muito calculados em certas coisas. Então, por exemplo, Amor Plus Size, se você for ver, tem, sei lá, 3 cenas de beijo. E é isso. E não é porque eu sou uma pessoa pudica. É porque eu já passei pela experiência de, tipo, ir fazer roda de conversa em escola e aí você passar por certas entrevistas com coordenador, com, né, preparador pedagógico, com professor, os pais querendo saber. Acontece isso com muita frequência. E apesar de eu ser 100% contra a censura de qualquer tipo, eu acabo, de uma certa forma, censurando o meu trabalho porque tem algumas coisas que eu acho que são mais importantes do que outras. Para mim é mais importante eu trabalhar as mensagens que eu quero trabalhar e aí esse livro ser um pouco mais, entre muitas aspas, universal, do que, enfim, eu inserir YZ coisas, e é para isso que eu tenho o meu trabalho voltado para a literatura adulta também. Só que eu tenho essas duas vertentes, e a Larissa, enquanto Larissa, ela não existe só como uma vitrine de trabalho, ela existe como uma pessoa separada. E aí foi, acho que o meu enfrentamento mais recente é de, tipo, o aceitar e abraçar o meu corpo político, mas como sendo, no final das contas, um corpo que é meu, e uma mensagem que é minha, e uma existência que é minha. E o quanto é justo comigo eu controlar, ou eu, né, censurar, ou eu simplesmente esconder
discursos, vertentes, imagens ou o que quer que seja de quem compõe a Larissa, se tudo isso é a Larissa também, né? E que diferença faz algumas coisas, sabe? Que diferença faz pro trabalho que eu faço, pra mensagem que eu dou, né, pro quanto eu escrevo, pro todo o trabalho que eu faço, se eu postei uma foto com, sei lá, calcinha mostrando as minhas celulite na frente do estante, sabe? Exatamente. Então, uma outra questão também. E aí eu passei por muito, porque eu acho que é uma coisa que toda mulher passa também, de você ter o seu corpo atacado pelo olhar predatório, e aí você se sente responsabilizada por isso. A primeira vez que isso aconteceu comigo, na verdade, ó, a ironia da vida, né? Hoje em dia, o que mais tem na minha timeline é foto minha com pouca roupa. E a primeira vez que eu fui assediada pesada na internet foi em 2018, por causa de uma foto assinando o contrato Diamante da Princesa, em que eu estava com uma blusa de manga comprida, só que com decote. E aí eu não sei o que aconteceu, que a minha agência promoveu a foto para falar sobre o contrato, não sei o que, a agência era pequena na época, eles promoveram a foto, e em questão assim de 3 horas, a gente foi de 2 comentários para 5.000, dos quais mais da metade eram comentários extremamente agressivos de homens que eu nunca vi na minha vida. E aí eu comecei a receber um monte de coisa por inbox, eu comecei a receber um monte de coisa por e-mail, eu comecei a ser perseguida em literalmente todas as minhas redes sociais. E foi uma coisa que me deixou em pânico, né? Em pânico porque você pensa, cara, não mostrei, sabe? Eu não fiz nada. E aí depois pensa, caralho, mas não é uma, né? não é uma questão de você fazer alguma coisa. Exato. O que dá o direito, né? O que eu, né? Existe alguma coisa que eu esteja fazendo que dê a alguém que eu não conheço o direito de falar sobre o meu corpo? E quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que, tipo, esse assédio sexual que eu recebi em redes sociais tem, de uma certa forma, né, não é a mesma coisa, mas tinha para mim o mesmo peso do assédio moral que eu recebi várias vezes por ser gorda. É a mesma, tipo, pra mim era a mesma coisa, sabe? Eu estou existindo e eu não te dei o direito, nem o convite de você comentar sobre o meu corpo, mas você se sentiu no direito. E essa sua invasão tá fazendo com que eu me sinta ferida, com que eu me sinta atacada. Então foi, enfim, né? Foi uma questão que foi muito doida, mas foi bom de uma forma esquisita isso ter acontecido na época que aconteceu, porque hoje em dia é tipo, eu não penso 2 vezes, assim, eu cheguei no momento em que eu tô hoje sabendo que nada do que eu faço é um convite ou uma autorização para alguém comentar sobre nada. Você fez até uma assim, série de postagens falando muito sobre isso, né? De partes do seu corpo. Sim, e as coisas que eu já escutei. Porque é muito isso, assim, né? A gente, como gordo, a gente sente esse olhar de ser uma propriedade pública constantemente. A gente, enquanto mulher, se sente passível de agressão constantemente. E a gente, enquanto figura pública, né, qualquer pessoa que se exponha na internet, trabalhe com a internet, se sente passível de ser, né, vigiado o tempo todo. Então é uma junção de fatores aí. Se você tivesse que dar um conselho para uma adolescente gorda que está lá no ensino fundamental ou médio, cheia de dúvidas, cheia de questões, cheia de inseguranças, cheia de caralho, que merda, eu tô me sentindo um lixo, porque na real eu acho que é isso que passa muito na cabeça. Essa coisa da comparação, que na adolescência é brutal. O que você falaria para ela? Qual o conselho que você daria para essa garota gorda do colégio? Manda todo mundo se fuder. Tô brincando. Também. Amo. Também. Não, eu acho que é uma linha complicada, assim. Mas eu acho que o que eu diria para qualquer pessoa, que é uma coisa que eu tento sempre dizer para mim mesma, é uma máxima mega clichê, mas que eu acho que super funciona, que é: trate você e fale com você e pense com você como você trataria sua melhor amiga. Sabe? Como você trataria qualquer pessoa que você ama, né? E que não necessariamente, às vezes, assim,
Porque também tem isso, né? Às vezes a gente sofre tanto que a gente traduz essa dor para outras pessoas. Também tem isso. Acho que a Maria Eduarda no livro é um exemplo muito grande disso, né? Exatamente. A gente às vezes não consegue nem ser boa para outras pessoas quando a gente está sofrendo muito. Mas é né? Trate a si mesmo como você trataria uma pessoa que você ama, que você admira muito. E seja paciente com você. Porque nada do que você está vivendo vai durar para sempre. Primeiro, isso é uma coisa que, assim, não importa quando a gente diga, é uma visão que só vem mesmo com o tempo. É uma coisa que eu sei nitidamente hoje em dia, com 28 anos, que eu achava que eu sabia quando eu tinha 15, 16. E que todo mundo, todos os adultos da minha vida me falaram, isso não vai ser para sempre. Eu tava, não, vai ser para sempre. Mas é um negócio que é importante você escutar, né? É importante a gente escutar que não vai ser para sempre. Eu acho que faz uma diferença, mesmo que não faça diferença na hora. E, enfim, né? A gente saber que não é para sempre, meio que dá um respiro, assim, para outras coisas. E, principalmente, assim, busque pessoas que se parecem com você, sabe? Porque, hoje em dia, falar com adolescentes de 15, 16 anos tem uma vantagem que na minha época, na sua época, não tinha, que é onde que a gente ia achar essas pessoas? Tipo, vou lá dar uma busca no Orkut, você vai achar 28 comunidades de, sei lá, pessoas que não gostam de acordar cedo, mas você não vai achar uma coisa útil, né? E hoje em dia você tem outros mecanismos, é mais fácil de você localizar essas pessoas, é mais fácil de você montar não uma rede de apoio, mas essa rede de inspiração, que eu acho que é tão importante quando a gente está crescendo. Então, assim, buscar essas pessoas que entendem você e falar com as pessoas, né? Porque é impressionante como quando a gente é jovem, a gente sempre acha que os nossos problemas são só nossos. E, né, era o pensamento que eu tinha quando eu comecei a escrever o livro. Ninguém mais se sente, né, desse jeito. Porque eu nunca tinha conversado com ninguém sobre a forma como eu me sentia. Eu nunca tinha conversado com ninguém sobre, tipo, as coisas que eu pensava, sobre as coisas que eu tinha vivido. E tem tanta gente no mundo que passou por coisas parecidas, que sente coisas parecidas. Muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Então, quando a gente começa a conversar com as pessoas, né, e se permitir ser vulnerável, um mundo de possibilidades se abre. Então, acho que é meio isso, assim, permita-se abrir o coração e permita-se tratar a você mesmo como você trataria alguém que você ama muito, e nunca aceite menos amor e menos respeito do que todo o respeito e amor que você merece de verdade, porque isso faz uma diferença absurda também. Isso vai pro Insta. Vou recortar essa parte. Agora para finalizar, alguma novidade, lançamento, livro novo? Nossa, para esse ano ainda tem pouquíssima coisa, na verdade. Eu lancei um e-book agora no final de setembro. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, falando sobre gordofobia também, mas com outra vertente, é um livro mais adulto, tem muitas coisinhas acontecendo neste livro. Vocês podem procurar por Lara Siriani na Amazon. O Estagiário está disponível lá no Kindle e no Kindle Unlimited. E eu tenho agora, para o final do ano, o meu conto de Natal anual. Eu faço um lançamento natalino todo ano. Então vem um conto novo, mas sobre ele ainda não posso falar muito mais, porque eu não terminei de escrever ainda, então tudo pode acontecer. E de resto, lançamentos para 2021 apenas. Eu tenho um livro pendente aí, que é a história da Maria Eduarda. Vai sair em 2021 pela Globo Out, para Ana com Amor, mas eu ainda não tenho data. Eu vi a postagem falando. Sim, animadíssima. Que bom. Quero ler e vou ler o Estagiário também, que eu tava vendo lá os posts de você falando, eu falei, quero ler esse, que esse é diferente, outra pegada. Esse tem umas coisas aqui, hein? Uns negócios quentes, né? Vou ler. Para fechar, Marília Gabriela, porque a minha referência de entrevista é Marília Gabriela. Amo. Então vamos lá, uma música. Believe in Me, da Demi Lovato. Boa. Um livro. Eu Sou Mensageiro, do Marcos Zusak. Uma paixão. Dançar. Ser Larissa é?
estar sempre com fome. Adorei! Adorei, Larissa. Muito obrigado mesmo. Sigo te acompanhando, te admirando. Acho você incrível, acho as suas opiniões fortes. E mais uma vez eu digo, você me passa verdade. Eu acho que isso é o que a gente tem que procurar nas redes sociais, já que é para ter um influencer, que ele seja real, né? Que ele influencie de uma forma boa e verdadeira. E para mim você faz isso. Então, muito obrigado. Eu espero que a galera que me segue, que curte o meu trabalho, vá conhecer o seu, porque é válido, é construtivo. E assim que sair o livro, eu faço questão de te mandar. Eba! Vou te mandar e depois eu quero ouvir a crítica. Para que você me diga o que você acha. Tá bom? Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Um beijo.